Atenção, revisão da vida toda. Saiu data de julgamento presencial do tema 1102, que é a revisão da vida toda propriamente dita. Ministro Barroso pautou a revisão da vida toda para o dia 28 de maio de 2025. Essa decisão já foi publicada no site do STF no dia 1º de maio, dia do trabalhador. E agora todas as atenções se voltam para o plenário físico do STF. Atenção, este vídeo é informativo, não substitui as orientações do seu advogado. É o seu advogado que está cuidando do seu processo, é ele que sabe os andamentos, e se ele falar que tem revisão da vida toda, tem revisão da vida toda. Se ele falar que acabou revisão da vida toda, acabou revisão da vida toda. Eu estou aqui dando panorama, um cenário geral, sem ter olhado o seu processo. Combinado assim? Show de bola! Se você quiser análise completa de mais de 20 revisões, sem esperar o STF, sem depender dos outros e realmente poder comprovar e aumentar o seu benefício, você pode pedir uma análise completa no WhatsApp do nosso escritório. Mas se você não puder ou não quiser contratar o professor Nakamura, fica em paz, meu amigo e minha amiga. Só se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta a revisão da vida toda já, para esse assunto ganhar força nessa reta final. Mais do que nunca precisamos desse apoio, principalmente nas redes sociais, porque a mídia olha o que está sendo mais comentado, os trending topics, os tópicos mais comentados, seja no Instagram, no YouTube, no Twitter, e a mídia vai fazendo essa varredura, vai vendo o que o povo está comentando, o que está dando ibope, e aí eles fazem as reportagens em cima disso. Para quem não sabe, é assim que tem funcionado na era da internet, tá bom? Então, está confirmado o julgamento. Saiu a confirmação no dia 1º de maio, né, dia do trabalhador, e a pauta para o dia 28 de maio. A primeira coisa então que a gente tem que olhar, vocês sabem que eu tô no carro, mas eu trago as informações direto do site do STF, e mesmo que você não consiga ver exatamente, no dia 28 de maio teremos 5 processos. Eu queria ver a pauta, né? A pauta é publicada geralmente no dia 1º do mês, então já saiu a pauta para o mês de maio inteiro. Então eu queria ver a pauta para ver duas coisas. A primeira, né, o dia propriamente dito, beleza, dia 28 de maio. A segunda questão que eu queria ver era quantos processos o Barroso iria pautar junto com a revisão da vida toda. Por que isso é importante, professor Nakamura? Pessoal, nós sabemos que o plenário presencial, ele tem um horário reduzido. Primeiro, que as sessões presenciais, aquelas em frente à câmera com o microfone, só ocorrem nas quartas e quintas-feiras no plenário. Terça-feira tem sessão presencial, só que nas turmas. Então, nas terças-feiras não conta, porque é só primeira turma, 5 ministros, segunda turma, 5 ministros na outra sala, e o presidente do STF é presidente do CNJ e participa de sessões no CNJ nas terças-feiras. Então, terça-feira não conta, são as quartas e quintas-feiras que a gente precisa olhar. E não só isso, esse horário reduzido também a gente vê na prática, porque a pauta começa 14 horas para terminar 18 horas. Mas quem aí já vem acompanhando o nosso trabalho, eu vou direto nas sessões do plenário físico, estive em todas as sessões do plenário físico do STF. E o que acontece, pessoal? Os ministros chegam lá 14h50 da tarde. Chega lá 50 minutos atrasado. Esses tempos aí, a sessão começou 15h15, 1h15 de atraso. Então, uma sessão que a gente já tem pouco tempo, das 14 às 18, com intervalo às 16 horas. O intervalo que era para ser de meia hora, sinceramente, pessoal, eu nunca vi assim, ser menos do que 50 minutos. Geralmente é 1 hora de intervalo. Então, assim, é das 14 às 18,
Era para ser meia hora de intervalo, só isso aí já daria apenas 3 horas e meia de julgamentos. E na prática, começa mais tarde, o intervalo é maior, então, assim, sobra muito pouco tempo, né, pessoal? Aí fica difícil, né? Fica difícil para quem espera um resultado de um julgamento, seja da revisão da vida toda, seja de outros julgamentos. Quando o presidente do STF, agora o Barroso, pauta muitos processos, não dá tempo de julgar todos. Isso aconteceu diversas vezes. Quando a Rosa Weber pautou, aí era julgado. A gente sabia que a gente podia contar com isso. Quando é o Barroso, por várias vezes já ocorreram atrasos e adiamentos, por diversas vezes. Nesse caso aqui, ele pautou 5 processos no dia. Revisão da vida toda, 2 ADI, 4 ADIs. 4 ADIs. Não são as ADIs 2110, 2111, são outras ADIs, de outros temas. Ok. Então, a primeira coisa que a gente tem, 5 processos. Pode parecer muito, e na prática é muito, mas assim, é um número razoável. Não parece que ele está empatando a pauta. Parece um número razoável. E por que eu estava tão preocupado com quantos processos iria ter no dia? Primeiro, para saber se vai dar tempo de julgar ou não vai. E segundo, para saber como vai ser esse julgamento na prática. Porque se o Barroso coloca muitos processos, aí ele pode querer fazer igual do dia 10 de abril, das ADIs. Já ninguém mais estava já com esperança de julgar no dia 10 de abril e estava todo mundo achando até bom que adiasse para ter uma discussão com mais calma. E ele foi lá e atropelou, metralhou, assim, na questão de acelerar o tempo, pautou 17h40 da tarde, sendo que a sessão termina às 18h. Aí não deu tempo de ter debate, aí não deu tempo de falar nada. Decretaram o resultado e foi isso. Já agora, com 5 processos, não vão julgar os 5 no mesmo dia. Isso quase nunca acontece, isso já é normal. Isso já é normal. A revisão da vida toda está em terceiro lugar na pauta. Essa pauta não é vinculante. O que isso quer dizer? Ela não tem uma ordem obrigatória. O presidente do STF monta essa ordem e geralmente segue ela, mas não tem nada confirmado. Então não é porque ela está em terceiro lugar que ele não pode puxar a revisão da vida toda para primeiro da pauta ou deixar a revisão da vida toda para depois, enfim, né? É só uma pauta que orienta até os advogados que vão participar para poderem se planejar, mas não vincula, não é obrigatória essa ordem. Outra questão que você precisa saber: se o Barroso colocasse muitos processos no mesmo dia, isso indicaria, pelo menos na minha opinião, que o Barroso iria simplesmente atropelar mais uma vez a revisão da vida toda, direitos aposentados, e poderia indicar que não haveria discussões e que o STF iria lá apenas para decretar perda do objeto da demanda, porque já foi julgado em um outro processo. Já vou falar sobre isso, eu sei, tá tudo errado, mas deixa eu explicar o que pode acontecer no dia 28. Se o Barroso coloca muitos processos no mesmo dia, isso indicaria que ele iria, né, julgar rapidão ali a revisão da vida toda para decretar a perda do objeto, falar, ó, o que a gente está discutindo aqui não tem mais objeto, não tem mais, acabou. Então, as ADIs já prejudicaram de vez a revisão da vida toda. Poderia ser isso. Como ele colocou 5 processos, me parece que dá tempo de ter as discussões no plenário físico. Me parece que o Alexandre de Moraes vai poder usar do seu tempo, assim como ele fez já no julgamento das ADIs, não do dia 10 de abril,
porque foi daquele jeito mais rápido, atropelado. Mas nos outros dias, todas as outras sessões, e nós temos vários, foi em frente às câmeras, né? Já mostrei para vocês, e temos aí um longo caminho, né? O Alexandre de Moraes utilizando mais ou menos 1h30 de fala para poder defender o direito dos aposentados. André Mendonça e Fachin também participando, e a Carmen Lúcia também, né? Teve um voto, ela votou uma vez contra, mas todas as outras vezes votou a favor, inclusive recentemente em reclamações constitucionais. Para quem está um pouco mais ou pessimista, ou é só o jeito da pessoa ver as coisas mesmo, às vezes ela tá tentando acreditar na revisão da vida toda, mas acha que acabou. Mais uma vez, pessoal, eu respeito esse posicionamento, principalmente depois do dia 10 de abril, no qual as nossas esperanças estavam depositadas na modulação de efeito para quem conseguiu, para quem entrou com o processo. Então, para quem acha que acabou, pessoal, fica tranquilo, eu não estou atacando ninguém, pelo contrário, tá todo mundo no mesmo barco. Quem está fazendo essas manobras são os ministros do STF, vocês estão vendo isso. Então não adianta tacar pedra em mim ou em outro advogado, ou... Não. Quem está fazendo isso aí são os ministros do STF. Vocês estão vendo os ministros indicados, os últimos ministros indicados. E eu estou colocando o Nunes Marques junto, não estou falando só do Cristiano Zanin e do Flávio Dino. Estou colocando o Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro. Ele que fez o voto de divergência. Ele que pediu destaque, faltando 15 minutos, no dia 8 de março de 2022. Então, não é questão de é Bolsonaro ou é Lula. A questão é que nós tivemos a vitória no tema 1102, que é o que está pautado para o dia 28, não são as ADIs, é o tema 1102 que está pautado para o dia 28. E essa manobra realizada nas ADIs, sendo que a gente tem o processo do tema 1102 em andamento, para mim não tem outro nome, é manobra jurídica. Se eles quisessem limitar os direitos, fazer alguma coisa, teria que tudo ser feito no tema 1102. E não ir lá no outro processo que não tinha nada a ver com a revisão da vida toda, para daí chegar no dia do julgamento da revisão da vida toda e falar, olha, perda de objeto, nossa, ops, nós acabamos julgando nas ADIs, né? Ops, nossa, nós acabamos com o direito dos aposentados. Ops, nós, mais uma vez, criamos insegurança jurídica, né? Ministros, com todo respeito, pelo amor de Deus, não falo nada das pessoas dos ministros, não. Eu estou aqui debatendo ideias, argumentos e as atitudes dentro do plenário. Estou discutindo isso. Da porta para fora, ministro quer viajar para a Europa, quer não sei o que, pega carona em jatinho de não sei quem. Não estou falando absolutamente nada disso. Estou falando dentro do plenário físico. Tem que ser respeitada a decisão do tema 1102. O que está em julgamento, pelo menos em tese, né? Talvez eu esteja vivendo no mundo do arco-íris, mas eu ainda acredito num restinho de segurança jurídica. E o que está, ou deveria estar em julgamento, são apenas os embargos de declaração do INSS, porque foi o INSS que perdeu a revisão da vida toda. Então, o que deveria estar em julgamento são os embargos de declaração do tema 1102, opostos pelo INSS, no qual ele pede para limitar os atrasados. Ele cita algumas datas, né? 2022, 2019. Ele cita algumas datas, faz alguns pedidos para os ministros escolherem alguma data. Então, o que deveria estar em julgamento são os embargos de declaração opostos pelo INSS. Se o STF chegar lá e decretar perda de objeto, porque vai falar assim, acabamos julgando a revisão da vida toda nas ADIs. Se o STF fizer isso, aí você pode carimbar, bater o martelo, passar a régua, chama do jeito que você quiser. Mas aí você pode tatuar na testa insegurança jurídica. Aí eu vou fazer uma camiseta,
Pode ter a camisa do Brasil, que tem a camisa vermelha agora, não é? Para no ano que vem das eleições, um público usar a camisa amarela, o outro público usar a camisa vermelha, e a Nike e a Jordan vender camisa adoidado. Não tem essa camisa vermelha agora? Então, eu vou comprar uma dessa, pode ser de qualquer cor. Vou comprar uma dessa e vou mandar escrever. Em vez de escrever o nome, né? É Neymar, ou você manda escrever lá o seu nome, Nakamura, não. Eu vou escrever insegurança jurídica. É isso que eu vou fazer. Se chegar no dia 28 de maio e o STF não julgar a revisão da vida toda e julgar dessa forma, trazendo as ADIs, eu vou fazer isso. O Brasil vai insegurança jurídica. Eu vou mandar escrever na camisa do Brasil. Porque não tem outro nome, pessoal. O que é isso? E o direito do aposentado? Outra dúvida que eu já estou vendo, o pessoal está deixando, né? Professor Nakamura, não seria melhor esperar o Fachin assumir a presidência do STF? Sim, isso é uma opinião, né? Mas até conversando com outros advogados, sim, o melhor seria esperar o Fachin como presidente do STF. Isso, inclusive, eu vi do escritório do Cacai, ouvi pessoalmente, tá? Agora, o Barroso também sabe disso. O Barroso sabe que ele vai sair em setembro. O Barroso sabe que se deixar, o Fachin vai tocar a revisão da vida toda de forma positiva para frente. O Barroso sabe disso. E é por isso que o Barroso tá com tanta pressa. Ao meu ver, tá? Tô dando opinião aqui. Mas não é? Você não concorda comigo? Eu posso falar, né? Eu posso ter essa cara de tonto, posso falar besteira, mas nesse ponto eu tenho razão. Pessoal, o Barroso, ele tá fazendo um esforço hercúleo, né, um esforço de Hércules para prejudicar a revisão da vida toda. Isso foi desde 2024. Pautando as ADIs junto com o tema 1102. Está fazendo um esforço para acabar com a revisão da vida toda. Nem quem votou contra, nem mesmo o INSS tá tão comprometido em acabar com a revisão da vida toda, pessoal. De verdade. Nem o INSS pediu a norma cogente nas ADIs. Nem o INSS, nem a AGU, nem o governo. Ninguém tinha pedido. Foi do nada, da cabeça do Barroso e do Gilmar Mendes, e depois fizeram o que fizeram, interferiram junto aos outros ministros. Em dezembro de 2023, os ministros haviam formado maioria de 7 ministros, dizendo que as ADIs não iriam interferir na revisão da vida toda. E agora já mudaram tudo. Professor, mas final das contas, é boa ou é ruim essa notícia de que pautou para o dia 28 de maio? A demora é sempre ruim. A demora é sempre ruim para o aposentado, que não sabe como que vai pagar as contas desse mês, não sabe como que se vai estar vivo no mês seguinte. A demora é sempre ruim, concordo com isso. Mas, sabendo que em setembro, daqui 3 meses, o Fachin vai ser presidente do STF, eu acho que o melhor cenário para o aposentado seria esperar setembro. Vocês viram o poder do presidente do STF. Quando era Rosa Weber, a revisão da vida toda demorou um pouco, principalmente pelo destaque do Nunes Marques. Demorou, não estou falando que também, mas andou e teve um caminho favorável para os aposentados. Não teve manobra, foi dentro do voto, foi dentro das 4 linhas. Essas ADIs são uma manobra, pessoal. Elas não são dentro das 4 linhas, esse jogo não é dentro das regras. O STF está mudando as regras do jogo no meio do jogo. Jogo é modo de falar, né, pessoal? Pelo amor de Deus, você entendeu? O STF está mudando as regras dentro do andamento do processo. Está buscando as ADIs que estavam adormecidas, ADIs de 1999, que já tinha anos sem nenhum andamento, sem nenhuma decisão.
eu olho com muito cuidado, com muita ressalva essa pauta do dia 28. Para mim, tinha que esperar o Fachin e pronto. Havendo a publicação do acórdão das ADIs, vai abrir prazo para novos embargos. Será que poderia, pelo menos para ganhar tempo, opor os terceiros embargos de declaração? Para ganhar tempo e daí o tema 1102, jogar mais para frente? É uma saída. Novamente, pessoal, se você assistiu até aqui é porque você ainda acredita. Você acredita na revisão da vida toda. Você acredita que estamos em um país minimamente sério. Você acredita que o STF ainda pode ser considerado o guardião da Constituição e que ele tem uma grande chance nas mãos de garantir a segurança jurídica. Porque, olha, se fizerem outra coisa a não ser julgar os embargos do INSS no tema 1102 e decretar e consolidar a vitória dos aposentados, pessoal, aí pode dar as mãos aí e vamos afundar todo mundo junto mesmo, porque aí o Brasil, perdeu o rumo mesmo. Que Deus te abençoe grandemente. Não tô desanimado. Não, a luta continua, mas eu não posso confundir fé com falsa esperança. E eu também não posso esquecer tudo que o Barroso fez com os aposentados. O Nunes Marques, até o Nunes Marques depois tinha voltado atrás ao longo das ADIs. Então, tá difícil, tá? Vamos ver. Eu vou trazendo mais informações. E quero que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te dê forças para continuar, mesmo diante das adversidades. Eu não vou soltar a mão de vocês. Contem comigo. Eu quero saber a sua opinião. E mais do que nunca, reta final, pessoal, eu sei que você está cansado, mas comenta a revisão da vida toda já e deixa os seus comentários para os ministros do STF, que eu vou lendo nos próximos vídeos também. Tá bom, pessoal? Eu sei que você está cansado, mas estamos na reta final. Vai comentando para a gente aumentar a importância disso, porque senão os ministros vão querer julgar a revisão da vida toda, deixar longe da mídia, como sempre fizeram, mas agora com a internet eles viram também o poder dos aposentados. Obrigado por estar aqui, vamos juntos nessa luta e até a próxima.